Boa tarde a todos e todas. Mais um momento de reflexão aqui, promovido pela Escola Superior da Advocacia de Pernambuco, que tem se reinventado, como todos nós que estamos fora da nossa zona de conforto. A ESA tem dado um jeito de contribuir com o seu mistério, que é o aperfeiçoamento da advocacia, é o aprimoramento contínuo da classe. Então, a gente tem procurado novas plataformas, novos meios, lives, webinários, cursos, tudo para que a gente possa aprofundando as reflexões também que este momento todo tem nos trazido. E aí uma reflexão que me é muito cara e que, na verdade, vai ser conduzida hoje brilhantemente pela nossa coordenadora temática de gênero, que é Daniela Mello, é essa questão da participação feminina. A gente sabe que nós não somos educadas para as praças, nós somos educadas para os jardins, e isso é parcela do problema. Na hora que a gente é educada apenas para a esfera privada e que nós somos, talvez, não estimuladas desde pequenas a participação no espaço público, a gente acaba não almejando, não desejando e acaba, talvez, não construindo. E quando tenta, é muito difícil. E aí, nessas dificuldades de mulheres trilhando espaços de poder, para discutir com Daniela, a gente vai ter a queridíssima Simone Santana, nossa deputada, alguém que sabe melhor do que eu o que é trilhar estes caminhos de dificuldade. Ela vai estar debatendo com Cida Pedrosa, queridíssima, poetisa, né? Uma pessoa que sabe também as dificuldades que é atuar como política num meio eminentemente masculino, e Tereza Nogueira, que é uma delegada, e aí eu sempre digo, viu, Tereza, quem enfrenta carreiras que tem esse cunho ou essa pecha de masculinidade sabe que vai enfrentar mais dificuldade. E aí, com certeza, o toque e o olhar feminino, ele é muito essencial em todos os espaços, e é isso que a gente quer discutir, porque ele traz a diversidade que a sociedade precisa em todas as suas análises e reflexões. Então, Dani, é com você, minha querida. Obrigada, querida. Obrigada pela introdução. Boa tarde a todos e a todas. Para quem não me conhece, meu nome é Daniela Mello. Eu estou representando a ESA nesse espaço de troca para a construção, na verdade, de um conhecimento que possa nos levar a uma reflexão com viés de libertário, com viés de transformação. A gente entende que quando a gente troca conhecimento, a gente planta sementes. E essas sementes são plantadas com propósito de futuro, na construção de uma sociedade de inclusão, de uma sociedade justa, de uma sociedade empática. E uma sociedade de inclusão é uma sociedade isonômica. E nós estamos vivendo hoje um momento de grande incerteza por conta do isolamento social imposto para evitar a disseminação pelo Covid-19. E essas incertezas, nós estávamos conversando há pouco, elas perpassam por todas as esferas e todas as áreas. Ela já tem gerado uma crise de saúde, uma crise social, e ela está vindo também, e a gente precisa olhar com um olhar de reflexão, vendo o que é que pode ser feito no propósito de construir algo melhor dentro da possibilidade que nós teremos. Infelizmente, é um momento difícil, sobretudo para as mulheres. As invisibilidades estão sendo visibilizadas e a questão da desigualdade de gênero é algo que já existia. Nós tínhamos uma meta do G20 para a inclusão feminina no mercado de trabalho, com a promessa de um incremento de receita para o Estado, um incremento grande de receita, significativo de receita, inclusive tributária para o Estado. E esse momento está se caracterizando um retrocesso também nessa área, sobretudo para as mulheres que representam aí 70% do setor médico, né, que está mais na linha de frente nessa crise, o setor informal, os trabalhos domésticos. Então, todos estamos sendo afetados, certamente, mas as mulheres estão sendo muito afetadas e isso vai causar certamente um impacto na ampliação da desigualdade de gênero. E aí eu estou com pessoas queridíssimas aqui, é uma felicidade estar com essas mulheres tão brilhantes, cada uma na sua esfera de atuação.
estou com Cida Pedrosa, estou com Simone Santana, nossa deputada, Tereza Nogueira, todas muito atuantes na causa feminina, e todas abraçam de coração e alma essa pauta. E aí eu queria já começar introduzindo, eu vou ceder a palavra para cada uma se apresentar e falar um pouco, mas já vou começar com a provocação. De como estão sendo, dentro do histórico, as políticas de inclusão da mulher na situação, na questão de poder. É muito importante que a mulher faça parte da esfera de poder, para que possam ser criadas políticas públicas de gênero. E aí, dentro desse contexto, eu vou logo para a Simone, para saber o que ela acha, se ela acha que as políticas adotadas até hoje elas são suficientes para permitir uma inclusão efetiva das mulheres nesses espaços de poder. Tem que soltar, Simone, seu microfone. Isso. Boa tarde a todos que nos escutam. Eu quero agradecer a Dani pelo convite, de estar participando hoje à tarde aqui com vocês, um prazer imenso. Cida, queridíssima, poeta, feminista, ativista, né, da natureza, da cultura, enfim. E a nossa delegada, Tereza Nogueira, prazer grande trocar ideias aqui com vocês. Eu vou me apresentar, mas eu acho que muita gente já me conhece, né? Eu estou deputada estadual, estou no 2º mandato, desde 2015. Antes, eu sou da área de saúde, sou médica, pediatra, e exercia minha função lá, técnica. Nunca imaginei estar na linha de frente, assim como muitas mulheres. Isso fruto, né, dessa educação que nós tivemos, que enquadrou, definiu alguns espaços que as mulheres podiam estar. E, embora militasse desde sempre, desde a época estudantil, sempre gostei muito de política, sempre estive no ambiente político, mas nunca me vi, na verdade, sendo protagonista, fazendo a minha história dentro da política. E aconteceu um pouco por acaso, eu diria, não por acaso, nada é por acaso, né? Na verdade, o meu trabalho, a construção levou a isso. Hoje eu tenho essa consciência. E houve meio que um consenso, eu fui indicada por um grupo político e fui para a campanha. Confesso que, ao ser comunicada, né, dessa decisão e tal, uma decisão de consenso, eu fiquei um pouco apreensiva, claro, nunca me vi nessa situação. Eu acho que eu passo muito isso para as mulheres, porque é mais ou menos essa a reação de muitas, ao se ver, né, nessa posição de destaque, de poder, de um local de decisão, um espaço de fala. Isso é muito importante, um espaço de fala. As mulheres foi definido espaços em que elas sejam submissas, né, em que elas digam sempre sim. E esse é um ambiente que às vezes, deixa as mulheres um pouco apreensivas. Então, mas eu gosto muito de desafio. Eu vim aos 15 anos de Petrolina, lá do sertão, para a capital, sem nem conhecer a capital, para fazer vestibular, enfim, fazer 3º ano e fazer cursinho para vestibular. E aí fui bem-sucedida, entrei na Federal. Então, tudo assim, com muito desafio. Minha vida sempre foi muito cheia de desafios e esse não seria diferente. Então, fui para a campanha, foi um momento muito lindo na minha vida, muito interessante. Fui eleita bem no estado de Pernambuco, fui para a reeleição. Durante o 1º mandato, eu fui presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher por 4 anos. Eu digo que aquela comissão foi uma escola para mim, Cida sabe disso, acompanhou, porque, embora estivesse muito na questão política, eu não era uma ficha de carteirinha. Claro que os direitos das mulheres eu defendia, até pela minha própria vida, minha própria experiência, mas eu não era. Mas eu aprendi muito na comissão. E hoje, dentro do possível, em todos os espaços que eu ocupo, eu estou lá para defender os direitos das mulheres. Mas, dito isso, vamos à provocação. Então, as políticas que existem são políticas
interessantes, boas, robustas, assim como as nossas leis. Nós temos uma das melhores leis, né, do mundo em relação à preservação dos direitos da mulher, ou seja, a lei em relação à violência doméstica contra a mulher, que é a Lei Maria da Penha. Essa questão, o arcabouço legal, eu acho que não é o nosso grande problema. O problema é a efetivação dessas leis, a efetivação das políticas. Ideias são ótimas, existem em todas as secretarias, no Ministério, na esfera federal, mas o que a gente precisa é a efetivação dessas leis, fazer com que essas leis cheguem àquelas mulheres lá na ponta. E as políticas têm que ser multifacetadas, elas têm que ser muito segmentadas, não integradas, mas que tenham várias frentes, porque você precisa trabalhar a questão dos direitos da mulher, e aí entra a questão da qualificação dessa mulher, porque essa mulher ela precisa ser dada a oportunidade para ela, mas ela precisa estar apta para aproveitar essa oportunidade que está sendo dada. Então, tem a questão da qualificação, tem a questão da valorização da diversidade, são muitas mulheres, não existe um protótipo de mulher, são muitas, então é preciso haver políticas públicas diversificadas para cada segmento. Eu posso defender os direitos da mulher negra, mas não vou falar com a legitimidade que uma mulher negra falaria. Então, essa diversidade é muito importante que a gente fortaleça todos os segmentos e que eles se façam representar nos espaços de poder, especificamente na questão da política. E só para me centrar mais na questão política, por que é importante essas políticas? Na questão da política partidária, que é onde é a minha área de atuação, tem duas situações em que ficou bem claro a importância de você ter mulheres em espaços de poder para que a coisa acontecesse. Uma foi em 2018, quando o TSE foi provocado por algumas deputadas federais, questionando se 30%, a questão do fundo especial destinado às campanhas, se 30% desse fundo não deveria ir para as campanhas femininas, assim como 30% do tempo de TV e do tempo de rádio. E nós tínhamos uma ministra, presidente, né, do TSE, que foi a ministra Rosa Weber. Concomitante a isso, nós tínhamos também uma presidente do Superior Tribunal Federal, que era a ministra Carmen Lúcia. E tínhamos também uma procuradora, que era Raquel Dodge. Então, essa situação favoreceu e, rapidamente, o TSE deliberou essa decisão para que fosse cumprida já na eleição de 2018. E, mais ou menos semelhante a isso, terça-feira, agora, dia 19, nós tivemos também uma outra decisão do TSE muito importante para a questão que é uma política afirmativa para as mulheres, para elas participarem cada vez mais da política, que foi um questionamento feito pela deputada Lídice da Mata em relação aos cargos de direção dos partidos, porque a gente entende que um grande dificultador para que a mulher consiga chegar, né, na política e ter êxito na política é exatamente a estrutura machista, patriarcal dos partidos. Então, ela conseguiu que a ministra, mais uma vez, Rosa Weber, desse um parecer favorável e, por unanimidade, né, todos os outros acompanharam o relatório da ministra e ela deliberou que sim, que os partidos, 30% dos cargos diretivos dos partidos, no mínimo, devem ser ocupados por mulheres. Então, são dois exemplos de como é importante a presença da mulher nesses espaços de poder para fortalecer exatamente essas políticas. Então, como a gente está sempre correndo atrás, avanços grandes foram dados, mas muito mais ainda precisa ser para que haja realmente essa equidade entre gêneros em todos os sentidos, sempre as políticas precisam ser renovadas, fortalecidas, e para que a gente consiga efetivamente
esse intento, né? Essa sociedade justa, democrática, que se faça representar nos espaços de poder. Excelente sua colocação, de fato é isso. E no final das contas é espelho do que a representação feminina é espelho da sociedade machista que a gente tem. Então, é o espelhamento que a gente vê no Congresso, é o espelhamento que a gente vê nos espaços de poder, do que a sociedade, dos papéis que a sociedade impõe à mulher, numa condição sempre acessória e não de protagonista da sua própria vida, né? A gente vê mundialmente, a estatística assusta, porque não é só Brasil, é mundo afora. Mundo afora, nós somos menos de 25% do parlamento e nós somos menos de 14% das chefes de Estado no mundo inteiro. Então, considerando que somos um país ainda subdesenvolvido da América Latina, a coisa fica agravada aqui. E, infelizmente, por conta de uma questão cultural de fundo, as mulheres ficam submetidas a regras de uma sociedade construída por homens para homens, né? Então, e a gente vê estatística, a presença de mulheres no judiciário é sempre o mesmo dificultador. Na primeira instância, desde a primeira onda do feminismo, as mulheres sabiam que era necessário adquirir cultura e se educar para poder ter competitividade e conseguir uma inclusão. Mas não basta isso, né? Precisa criar contracultura para permitir uma ascensão efetiva. Não é isso? Mas é isso aí, a gente tem que continuar na luta mesmo. Eu vou perguntar a Cida agora. E o que é que falta, Cida, ainda fazer em termos de política pública? Porque Simone colocou muito bem, a gente tem boas leis, nós temos boas leis. O que falta é dar efetividade a essas leis, é fazer o desejo do legislador uma realidade efetiva. Mas a gente tem como avançar. E como é que você acha que a gente pode avançar nessa questão, querido? É um prazer estar com vocês, viu? Olha, eu gosto tanto dessas mulheres maravilhosas. Prazer enorme estar com vocês, meninas. Olha, eu tô com um trio que é parada duríssima. Mulheres que eu amo muito, muito e respeito muito. Obrigada por o convite, linda. E obrigada por ser com vocês. Primeiro, eu queria dizer o seguinte, que a relação de poder para a gente romper o patriarcado lembra a luta de um cabo de força. Um puxa para um lado, um puxa para o outro, porque tem interesses muito fortes dentro do poder que não quer que as mulheres avancem. O patriarcado, ele não só está ligado ao poder do homem sobre nós. Eu não consigo discutir essa questão sem discutir a questão do racismo, fortíssima, a questão de classe. Essas coisas estão juntas, ou seja, você tem o empobrecimento da classe trabalhadora, você tem a opressão de gênero e você tem o racismo, sejam com os negros, sejam com os índios ou com os orientais, por exemplo. Então, essas coisas estão muito ligadas. E o que é que eu acho que a gente precisa fazer? Primeiro, eu estou muito feliz, pode parecer uma loucura, nós estamos num momento terrível, mas eu estou muito feliz com os caminhos que o feminismo está tomando. Explodem em todos os lugares coletivos de gênero, nas escolas, nas faculdades, todo canto aparece um grupo de mulheres que se juntam e dão um nome, e tem mulheres advogadas que querem defender outras mulheres advogadas, mulheres psicólogas que se põem voluntariamente a atender mulheres vítimas de violência, associação de delegadas, ou seja, flui no Brasil todo e no mundo essa coisa da luta. E é isso que a gente precisa para fazer com que as coisas aconteçam. A gente viu na eleição passada que nós tínhamos direito a 30% do fundo partidário, mas todas vocês ouviram, ou leram, ouviram a questão das candidaturas laranjas. Ou seja, a quantidade de dinheiro que foi... usavam como se fosse de mulheres, mas não era para candidatura de mulher, e desviavam para a candidatura de homens. Então, você tem uma lei bacana, que é a lei que a decisão do tribunal que garante os 30% para as mulheres, mas necessariamente isso não é efetivado porque há um desvio. E o que é isso? É o patriarcado, é o poder dos homens contra nós mulheres. Eu acho que a gente tem algumas experiências interessantes que vale ser posta e a gente tem que fazer algumas reflexões. Dani, você colocou uma coisa perfeita. Quando é no
no âmbito da meritocracia, a gente até consegue se dar bem, a gente entra. É o concurso de delegada. Hoje tem mais mulheres entrando do que homens, de juízes. Mas quando vai, por exemplo, para os cargos de direção, nós só temos no Tribunal Regional, no Tribunal de Justiça aqui, uma juíza que é a doutora Deise. No Tribunal Regional Federal, nós só temos a doutora Margarida, não tem mais nenhuma. Só tem no TJ. No Tribunal Regional do Trabalho tem algumas, ou seja, e a gente vê na fala de Simone o quanto é importante a mulher estar no poder, inclusive para que os nossos direitos possam ser validados. Essa frase que terminou cunhando o mundo todo, o lugar de mulher onde ela quiser, ela é linda, mas ela tem por trás várias questões que a gente tem que colocar aqui. É onde ela quiser, mas, por exemplo, vai estudar para concurso. Eu e meu companheiro, quem é que tem mais chance? Ele, porque ele não faz a tarefa doméstica, ele não divide. Na grande maioria das casas é assim. Não estou dizendo que o meu companheiro é assim. Estou dizendo que há uma diferença enorme entre as oportunidades que são dadas às mulheres e as oportunidades que são dadas aos homens. Inclusive, esta oportunidade que a sociedade patriarcal cria de ele se sentir o todo-poderoso e dizer: eu posso, eu sou, eu aconteço. E a nós é o contrário, é aquela coisa, é a casa, é o filho, eu não posso. E eu sou uma mulher de partido, eu sou filha da UPCdoB há mais de 20 anos, eu sou uma mulher de partido. E mesmo no meu partido, que é avançadíssimo, mesmo no meu partido que tem 40% de mulheres percentualmente representadas na Assembleia, tem machismo, porque isso é estrutural. É como Simone colocou. Isso está em todo canto, isso está na polícia, isso está na Assembleia. A felicidade que eu tive quando Simone se elegeu vice-presidenta da Assembleia é como se eu estivesse lá, porque eu me senti lá. Você vai quebrando barreiras. Quando Tereza explode na mídia, como essa delegada forte que ela é, eu me sinto lá. Ou seja, você tem uma necessidade de que cada uma de nós se represente a outra. Mesmo que tenha o lugar de fala da negra, da indígena, mas cada mulher que avança, ela não vai só, ela vai com um monte de mulher. Eu tive em vários cargos de poder extremamente masculinos. Exemplo, eu fui vice-presidenta da autarquia de saneamento da cidade do Recife. Só homens tinham estado nesse cargo até então. Quando eu ia para campo, os engenheiros, só porque eu sou advogada, era como assim, ela vai falar o quê aqui? Independente de você ser boa gestora ou não, mas era um lugar de homens. Eu fui secretária de meio ambiente, outro lugar que tem muitos homens. Então, assim, você vai quebrando barreiras. Eu costumo dizer que mulher já nasce com a bandeirinha na mão, assim, ó, eu quero lutar e tenho direito. Porque não é simples ser mulher, em nenhum aspecto, sabe? A sociedade lhe põe numa construção que é muito, muito desvantajosa. Agora, a gente tem que se espelhar em cada uma que vai e também juntarmos forças para que outras consigam chegar onde nós três que estamos aqui chegamos. Acho que é isso. Nós quatro, porque Dani está entrevistando, chegou no lugar maravilhoso. Perfeito, coisa linda, Cida. É isso aí. É a consciência, eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha mesmo e criar a consciência, uma consciência de gênero. Eu acho que a palavra é essa. A contracultura passa pelo viés da consciência de gênero. É a mulher entender que ela se faz representar quando ela tem uma outra mulher em qualquer espaço de poder. Porque aquela mulher representa e legitima o interesse dela, né? O interesse dela. Como é que um homem vai criar a política afirmativa que transforme a vida das mulheres se esse homem não sente nossas dores? Eu não tenho nada contra os homens, não. Eu acho que a gente tem que crescer junto, eu acredito em parceria, mas para que a parceria real aconteça e os relacionamentos horizontalizados possam existir, é preciso produzir cultura a partir de casa, né? A gente tem que começar em casa, que as mulheres têm muita responsabilidade na criação dos filhos. Eu me policio o tempo inteiro para poder incutir esses valores em meu filho, porque eu acho que a gente começa aqui, dentro de casa mesmo. E Simone, e Tereza, que ainda não falou, eu queria saber um pouco dela, o que é que ela acha, o que é que pode ser feito ainda para que as mulheres assumam esse protagonismo tão necessário dentro dos espaços de poder.
Olá, meninas, muito boa tarde a todas essas mulheres incríveis. Dani, eu já lhe beijo sempre, lhe cumprimento sempre, mas estar aqui hoje com a Simone, com a Cida, essa poetisa que eu tive o prazer de abraçar num grande evento pouco antes dessa pandemia. É de uma grande satisfação para mim estar aqui em meio às grandes. Já admiro e já sou uma aluna, uma discípula de todos os ensinamentos de vocês. Então fica aqui já a minha gratidão por tudo que já fazem enquanto mulheres fortes que são, enquanto mulheres que ocupam lugares de poder. Isso é tão importante, né? Gostei muito da fala das duas, como sempre. Eu preciso dizer que, né, essa luta que é de todas nós, essa luta pelo direito da mulher, essa luta contra a violência praticada contra nós mulheres, é uma luta que é de todos. Na verdade, o feminismo era para ser também dos homens, porque o feminismo é de todos. O feminismo não quer superioridade das mulheres, o feminismo luta por igualdade, né? Talvez por causa desse pensamento machista que quer a superioridade do homem, muitas pessoas se protejam atrás desse conceito e estendam esse conceito ao feminismo, mas o que nós queremos é a igualdade. Então, quando uma mulher é honrada, quando uma mulher é vista, os homens também ganham, porque os homens também são vítimas do machismo. Hoje, estatisticamente, a gente sabe que os homens morrem muito no subúrbio por causa da masculinidade tóxica deles próprios. Então, essa masculinidade que é ensinada desde criança, que é passada de geração a geração de maneira tóxica, ela pune também os próprios homens. Então, esses homens que são assassinados no subúrbio, em outras áreas também, por causa da violência, eles também são vítimas de masculinos tóxicos. Então, quando o homem tem a oportunidade de ser, de tratar, de conhecer o feminismo e de realmente se tornar feminista, ele parte para uma outra concepção da realidade de forma muito mais humana e digna para todos os cidadãos, homens e mulheres. Então, quando eu penso na luta, no sofrimento, no preconceito contra a mulher, que data, na verdade, dos mais antigos textos, desde a Bíblia, né? Obviamente que eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui ao texto bíblico, que por sinal é belíssimo, mas é claro que a gente percebe ali, permeando o texto bíblico, várias passagens, né, que trazem embutidas naquela cultura o preconceito e o lugar da mulher enquanto coisa, enquanto objeto. Né? Desde os textos bíblicos já se falava: não cobiçarás a mulher do próximo, nem a vaca, nem a cabra. Né? Então, isso já demonstrava o lugar da mulher enquanto objeto, enquanto res, não é verdade? Então, a luta, ela vem de geração em geração, a luta, ela data dos primórdios da nossa humanidade, do processo, né, abre aspas, de colonização do Brasil, e ela hoje, eu também fico muito feliz quando Cida disse que hoje está satisfeita, né, em parte, mas que já se sente feliz com o avanço desse pensamento feminista e com tantos movimentos acontecendo aqui e ali para trazer a luta da mulher para a pauta. Eu também me sinto feliz quando eu vejo esses movimentos, porque eu sei que não foi fácil chegar até aqui. Claro que nós sabemos que ainda tem muito para ser feito, mas que bom que tantas coisas, né? Que nossa geração conseguiu assistir algumas coisas a mais acontecerem. Porque antes as coisas demoravam 1, 2, 3 gerações, os acontecimentos levavam décadas, né? A primeira onda do feminismo no século passado, meio que deu, logo depois da primeira onda, que veio com o sufrágio, a gente teve um amortecimento até a segunda onda, então as coisas eram um pouco mais lentas, né? Eu fico feliz que hoje a gente esteja avançando mais rapidamente. E aí eu preciso trazer a frase de Simone de Beauvoir, quando ela diz que não se nasce mulher, torna-se, né? Uma frase belíssima e que deu uma saculejada no século passado, porque ninguém pensava mulher assim, né? Além do biológico, além do biotipo, além da característica e do estereótipo com o qual você nascia. Então, muita coisa avançou, e é claro, partindo aí para a indagação da Dani, que a ausência de mulher em espaços de poder tem repercussões desastrosas na nossa história, na nossa sociedade, impactos desastrosos
na construção de políticas públicas. Fico muito feliz quando eu vejo uma mulher na política, fico muito feliz quando eu vejo uma mulher na administração direta, indireta, na polícia, no judiciário, na promotoria, ainda espaços tão restritos, né, de poder. Eu posso falar especificamente da experiência na Polícia Civil. Nossa, gente, a Polícia Civil de Pernambuco tem 202 anos. 202 anos e apenas uma vez a Polícia Civil de Pernambuco teve no papel de chefe de polícia uma mulher. Para vocês terem ideia, a Polícia Civil, que é uma instituição bastante tradicional e ainda sob alguns aspectos conservadora, a Polícia Civil só teve a primeira mulher, pasmem, há 50 anos atrás. Nós temos 202 anos de instituição e apenas há 50 anos atrás nós tivemos a primeira turma de mulheres, com 12 mulheres apenas. Então, hoje, quando a gente fala em delegada de polícia, nós somos aproximadamente 25% das delegadas do estado de Pernambuco. E no posto de gestão, a gente conta nos dedos as que estão ali dentro das grandes salas, das grandes gestões. E a chefia de polícia é exercida também por um homem. Então, esse lugar de fala é muito importante. A mulher estando nas posições de poder, ela tem melhores, obviamente, condições de trazer políticas públicas que verdadeiramente atendam essas mulheres. Então, quando a gente fala da mulher negra, claro que a mulher negra vai falar, ela tem um lugar de fala e ela vai poder falar melhor sobre a mulher negra do que as outras mulheres, embora sejamos todas mulheres, né? Claro que a mulher trans tem um lugar de fala que somente ela vai saber traduzir com a mesma beleza, com a mesma profundidade. Mas é claro também que quando uma dessas mulheres conquista direitos, todas nós nos regozijamos, né? Nós nos reconhecemos, nós somos contempladas e atendidas por esse direito. Então, esse lugar de fala, essa ausência dessas mulheres em espaço de poder traz sim consequências danosas e desastrosas para a nossa sociedade. Quando você trouxe, por exemplo, o exemplo do Poder Judiciário, quando nós vemos uma única desembargadora no estado de Pernambuco, nossa, como eu torço para outras mulheres chegarem nesse espaço de poder. Procuradoras no Ministério Público, desembargadoras, chefes de polícia, né? Eu acredito que quando nós mulheres, que somos a grande maioria aí do eleitorado, nós inclusive vivemos mais, né? Estatisticamente nós vivemos mais que os homens, nós padecemos menos das doenças e infecções, quando nós conseguirmos olhar para a gente com o poder que nós temos, a gente vai sim conseguir transformar muito mais essa sociedade. Então, quando cada uma de nós, mulheres, olhar para dentro de si e ver o tamanho da responsabilidade que ela tem para chegar numa posição de poder como a Simone chegou, como a Cida chegou, como a Dani chegou, e poder trazer outra mulher junto com ela, ou seja, não achar que aquele espaço é só dela e sentar na cadeirinha achando que algum espaço é só seu, né? Saber que tudo na vida é provisório e poder sair daquele espaço trazendo outra mulher junto com ela, quando nós soubermos o poder que a gente tem transformador fazendo isso, e quando a gente entender que dando as mãos a gente pode sim transformar a sociedade que a gente vive, a gente vai viver grandes mudanças nesse país. A mulher, sob vários aspectos, ela tem um olhar de cuidado sobre a sociedade que é capaz de produzir grandes transformações sociais. Então, eu acho indispensável a mulher em posições de poder, em todas as posições de poder. Nas polícias, as mulheres ainda são muito poucas, e em tantas outras instituições. Mas talvez, quando essas mulheres conseguirem, talvez não, com certeza, quando elas galgarem mais espaços, as grandes instituições tradicionais serão verdadeiramente transformadas. Eu estou aí na torcida por mulheres chefes de polícia, por mulheres presidentes dos tribunais, por mulheres aí, presidindo as assembleias, as câmaras, né, de vereadores, Câmara dos Deputados, que uma mulher, mais uma vez, presidente do Brasil. Eu acho que a gente tem condições, sim, de proporcionar grandes transformações para a humanidade. E é impressionante, quando uma mulher
é empoderada quando uma mulher se reconhece como sujeito de direitos, o poder que ela tem transformador na vida de seus filhos. Na delegacia eu falo muito sobre os aspectos da violência, né? A violência doméstica, ela produz efeitos tão lesivos. Aquelas crianças, sejam meninas ou meninos, que vivem um lar violento, elas não só têm maiores chances também de cometer delitos, como elas passam por grandes traumas, e esses traumas independem se essa criança é homem ou é mulher. Né? Os traumas vão se prolongar por toda uma vida se essa criança não buscar cuidados. Então, os efeitos são lesivos, sim, porque muitas dessas crianças também se tornam criminosos. Então, a nossa sociedade sente os efeitos dos violentos. Nas minhas reuniões com os centros de mulheres, com os debates de mulheres, eu sempre falo isso, a gente precisa de um olhar mais cuidadoso para os lares violentos. Quando a gente entender que transformando os lares violentos, a gente vai trazer consequências muito benéficas, inclusive para as estatísticas criminais do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado, a gente vai poder sim cuidar daquilo que pode ser um grande berço para coisas ruins, mas que se a gente cuidar pode ser um berço para coisas muito boas, para coisas muito positivas e com consequências muito melhores, né, para a construção de um lugar melhor para os nossos filhos, para a construção de um lugar melhor para os nossos netos, para um futuro melhor para todos. Porque nada mais é, coisa linda, nada mais é do que um olhar no futuro, né? A gente está falando aqui, estamos falando juntas aqui, estamos trazendo aqui essa pauta, porque a gente está pensando lá na frente, no futuro de nós todos, dos nossos filhos, dos nossos netos, das próximas gerações que virão, né? E a gente tem que ser, na verdade, generoso e permitir que ela seja uma sociedade melhor, que ela evolua. E você fez uma colocação, todas vocês aí fizeram colocações que me trazem algo que eu acho que é muito importante para fazer conexões, para que a mulher se empodere e possa transformar as suas vidas e se apropriar de um direito de ser cidadã de direito, exercer o direito efetivamente da cidadania. Ela precisa despertar a consciência, porque eu acho que são dois momentos. É o despertar da consciência, essa consciência de gênero que liberta, que é libertária, que redireciona a vida feminina, e, na sequência, a consciência de que é preciso criar uma política, trabalhar na formação, na consolidação de uma política de gênero que possa permitir a ascensão feminina nos espaços de poder. Mas eu não posso deixar de pensar que o começo de tudo isso é a educação. É a educação que transforma o coração das pessoas, a mente das pessoas, que acessa as pessoas, e a partir delas a gente pode alçar voos maiores e transformar a sociedade efetivamente. E aí eu vou conversar com Simone agora sobre algo que eu acho que é muito importante, que é a criação de uma... A gente vive num momento difícil, né? Político difícil, social difícil, é um contexto bem delicado, mas era muito importante que existissem políticas mais efetivas que tornassem obrigatório, de repente, essa pauta dentro das escolas, com as crianças, com as adolescentes, para que a gente pudesse ir mais cedo e na fonte trabalhar a formação dos nossos pequenos, que vão ser grandes mulheres e homens no amanhã. Não é isso? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Isso, eu tinha até já anotado aqui para falar essa questão da educação, da importância da gente levar esse tema, discussão, nas escolas, com as crianças, com os adolescentes. E isso de forma continuada. É o tipo da pauta que não dá para ser discutida um dia, depois 6 meses, não. Tem que fazer parte transversalmente, né, de todas as matérias. A gente tem que trabalhar com os professores, trabalhar com as crianças e criar essa cultura de paz, essa cultura de respeito pelo outro, independente do seu gênero, da sua orientação sexual, da sua cor. Enfim, eu acho que esse trabalho tem que ser feito
com muita sistemático e de uma forma uniforme, universalizada. Eu acho que isso deveria ser uma pauta realmente assumida pelas secretarias de educação do Estado, municipal, etc. E eu queria também abordar uma questão que Tereza falou em relação à masculinidade tóxica. Eu sou presidente, nesse mandato, sou coordenadora da Frente Parlamentar da Primeira Infância. E nós fizemos uma audiência pública sobre paternidade. E aí tivemos o depoimento de muitos homens, de muitos pais, que assumem filhos e assumem essa paternidade com muita intensidade. E tivemos depoimentos. Eu fui estudar também, teve um palestrante, especialista e tal. E a gente concluiu, e tem estudos que demonstram isso, que o homem, quando se dá o direito, e quando é dado a ele também a oportunidade, porque tem um pouco disso, as mulheres, às vezes, impedem que esse homem exerça a paternidade. E ele fica ali como coadjuvante na criação dos filhos, né? Como o que ajuda nas tarefas domésticas, ajuda na criação, ajuda no cuidado com a criança, mas não pensa na responsabilidade compartilhada, na corresponsabilidade. Então, essa é uma questão também importante, uma estratégia importante na violência contra a mulher, porque já foi provado que o homem que participa dessa forma, ele tem um respeito muito maior por essa mulher, pelas mulheres de forma geral. E os filhos também têm um tratamento muito diferenciado, têm uma visão muito diferenciada dessa questão de gênero. Há um respeito muito maior. Então, as crianças são beneficiadas e os pais também, enfim, a comunidade como um todo. Então, é só uma questão que a gente precisa estar muito atento e discutir isso com as mulheres. Porque, às vezes, nós mulheres impedimos um pouco os homens de entrarem nessa esfera que foi dita que era nossa, né? Que essa coisa da maternidade, do cuidado, das tarefas domésticas. A gente precisa dar oportunidade para que ele possa ter responsabilidades. Ele não está ali só para ele, tem que efetivamente assumir. Até porque homens e mulheres hoje trabalham, passam muito tempo fora de casa, então, né, as tarefas, as responsabilidades, as obrigações devem ser compartilhadas. Então, essa é uma questão. E a educação, como eu já falei, eu acho que é fundamental. E uma coisa importante é estarmos sempre dentro de cada uma do seu espaço, claro, buscando disseminar essas informações em relação à violência, que eu acho que é o ponto de partida de tudo. E muitas mulheres nem têm consciência de que são violentadas. Porque a gente sabe que a violência tem gradações, né? Não se chega a uma violência física assim do dia para a noite. Então, começa a violência verbal, emocional, psicológica, patrimonial, enfim, todas essas que são mais sutis, que não deixam marcas, elas precedem a violência física, realmente, que pode culminar com feminicídio. Então, nas nossas comissões itinerantes da mulher, nós íamos para o interior, para as cidades, reuníamos mulheres e alguns homens também, e a gente discutia muito isso. E muitas se pegavam surpresas. Isso é violência? Isso, violência, claro. Se mexe na sua dignidade, você está sendo violentada. Tudo que mexe na sua dignidade, enquanto ser humano, enquanto mulher, está lhe violentando. E eu acho que é o ponto de partida, é você começar a falar sobre isso, as pessoas entenderem o que é a violência para poder se posicionarem contra isso. É interessante, é importante, é fundamental também que essa mulher tenha condição de sobrevivência, de ter uma renda. Isso também anda muito junto aí do enfrentamento à violência doméstica. É preciso que elas possam a segurança da sua subsistência e de seus filhos, se por acaso precisarem sair de casa, enfim, abrir mão desse relacionamento. É importante que elas entendam também a questão da dependência emocional. E isso, eu acho que é o nó na violência doméstica, no rompimento do silêncio, no corte dessa relação, é a dependência emocional.
E o primeiro passo é elas saberem que isso existe, terem consciência disso para poder lutarem contra e buscarem, né, saídas. Então, as políticas públicas estão aí, precisam ser, claro, cada vez mais capilarizadas para chegar aonde tem que chegar, onde precisa chegar, mas é importante que essas mulheres sejam conscientizadas, acolhidas, fortalecidas, para que elas possam dar esse salto e saberem que têm o direito de serem felizes, de terem uma vida digna. Então, é isso que eu... É isso, Dani. Mas perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo. Tem que trazer a pauta, se a gente não trouxer a pauta. Olha, e defender. Existe essa questão que Cida falou dos 30% das mulheres chamadas laranja, houve isso exatamente porque essas mulheres, a elas não foi dada a oportunidade, né, de ter o conhecimento de que estavam sendo utilizadas dentro dessa engrenagem machista dos partidos. Então, é preciso que a gente também, nesses espaços que a gente tem, a gente possa ir lá, possa conversar. E, na eleição passada, apesar de tudo isso, houve um incremento de 26 deputadas federais, né? Então, são políticas que, às vezes, não alcançam seu objetivo pleno logo na implantação, mas, aos poucos, elas vão evoluindo e vão se fortalecendo e sendo efetivadas, que é isso que a gente quer, ser efetivadas da melhor maneira possível. Mas eu acho que, desde 2015 houve uma chamada, né, Primavera Feminista. Desde 2015, foi quando eu entrei na Assembleia, eu percebi que houve uma mudança, né, na sociedade, com as mulheres se colocando com muita ênfase, e os coletivos começaram a ganhar força. Agora, na pandemia, mais ainda, né, a coisa do ajudar. Mas isso vem progressivamente aumentando muito, e isso é muito interessante, porque nasce da sociedade, não é nada imposto, né? Então, o fato de estar nascendo da sociedade, elas estão se fortalecendo umas com as outras, claro, né, que tem todo o arcabouço, né, legal, enfim, das instituições, mas isso a gente percebe que está surgindo da sociedade, e isso é muito bom, porque tem mais legitimidade e tem muito mais chance de prosperar e de fortalecer. Porque é no coletivo perfeito, porque no coletivo é que a gente cresce, é no coletivo que a gente faz, que a gente promove a efetiva transformação, né? Na unidade nós somos fortes. E, assim, são as políticas que já são praticadas, apesar de não terem ainda permitido a inclusão que a gente deseja e que a gente merece, não é? Mas já são um avanço que a gente não pode negar. Aí eu queria, no gancho do que você colocou, falando dessa questão da educação, da importância da educação, Simone, você foi muito precisa nas suas colocações. Eu sempre aprendo muito com vocês. Eu tenho que dizer que é um prazer estar com vocês hoje, viu? E que eu aprendo muito, eu tenho muito orgulho de todos vocês. Muitíssimo. Mas essa questão, ontem eu estava falando com o Dr. André Keuste, num projeto que eu dedico às crianças, sobre bullying e a questão da dor do não pertencimento. A dor do não pertencimento. E a questão da exclusão, do não conhecimento, da alienação das mulheres de um direito de igualdade, gera uma dor de não pertencer à estrutura de direito que ela faz parte. É uma forma de exclusão social. Cida, querida, me diz, como é que a gente pode fazer para acelerar, de repente, esse processo, para sistematizar essa pauta, para, enquanto sociedade civil organizada, junto com os poderes públicos, acelerar o debate? Bom, primeiro eu acho que tem que realmente ter a educação, ela é base. Eu fui secretária da Mulher até dia 3 de abril, estive como secretária da Mulher. E lá nós tínhamos 2 programas que eu gostaria de referenciar aqui para fazer um link com essa conversa. Um é o Maria da Penha Vai à Escola, que a gente trabalhava os pichototinhos, a educação não sexista, ou seja, a possibilidade do crescimento de meninos e de meninas a partir de uma construção de solidariedade mútua.
ou seja, de uma sociedade solidária. Então, esse era o Maria da Penha Vai Escola, que a gente conseguiu atingir 70% das nossas escolas, porque não era obrigatório. Porque quando você coloca na escola as coisas obrigatórias, ela tem uma tendência enorme a não fluir. Os professores não assumem, a direção. Então, este projeto, esse programa, no município do Recife, a escola tem que ir lá, se inscrever e dizer que quer trabalhar gênero. Porque se você obrigar, aquela diretora, por exemplo, que não concorda com isso, não vai. Ou vai fazer que faz, ou vai fazer ruim. Então, a gente atingiu 70% das escolas. Então, os pichotos e trabalhávamos o EJA, que é a educação de jovens e adultos, que você pega essa faixa que está fora de faixa etária da escola tradicional. Um outro programa que a gente tem é Empodera. Trabalha meninas e meninos na faixa de 12 a 18 anos. E trabalha o empoderamento feminino e novas masculinidades e a possibilidade de construção de meninas empoderadas e feministas. Ou seja, a primeira etapa do programa só eram meninas, a segunda etapa, meninas e meninos, para trabalhar as novas masculinidades. Aí nada mais, nada menos do que... Aí eu me esperanço. Aí a poeta se esperança, que é o quê? Nívia, uma das meninas do programa, representou o Brasil na Alemanha no encontro de adolescentes e jovens. Foi com o nosso prefeito. Ela foi representando as meninas do Brasil todo. E quando eu não... Menino, a semana passada, tá Nívia com uma live, nada mais, nada menos, com a top das tops da feminista, do feminismo negro, que é a... Esqueci, digo já, mas a top. Escreve pra caramba, representando o Unicef. E Carminha, outra das meninas do Empodera, sim, e Nívia passou em Direito na escola pública, Carminha passou em Assistência Social na escola pública, e Carminha pega na eleição passada, quando eu vejo tá uma carta no jornal dela, botando a pauta das jovens feministas para as candidaturas a deputadas e etc. Então, quando eu vejo coisas desse tipo, eu me esperanço. Ou seja, essas são as possibilidades. Aí vem o que Simone coloca. Ainda não é universal, porque isso é universal quando você estiver em todas as escolas, quando você puder trabalhar todas as meninas na faixa de 12 a 18. Mas, mesmo não sendo universal, eu considero duas experiências importantes. Primeiro, porque elas são sequenciais. E um programa dá para o outro. Por exemplo, no programa novo, Nívia, Carminha, Letícia, Mel são instrutoras das turmas novas, ou seja, você tem um processo de construção onde você aprende e depois você aprende, divide saberes e depois você passa a ser instrutora também. Então, assim, eu acho que é por aí. O governo do estado tem os grupos de gênero nas escolas. Então, assim, essas experiências, aí tem a sociedade civil explodindo. Umas pessoas dizem que eu sou otimista demais. Eu não sou otimista demais, eu esperanço. Porque, assim, pessimista... Somos duas, Cida. Eu também sou esperançosa. Eu também. Eu esperanço. Eu esperanço, assim. Não tem como eu achar... Nós estamos vivendo um dos momentos mais difíceis que o Brasil já passou. Pandemia, dificuldades econômicas enormes, dificuldades políticas enormes. As pessoas acham que está tudo acabado. Eu não acho que está acabado. Eu acho que a gente vai vencer a pandemia com muita dor, com muitas perdas. Acho que as mulheres sofrerão muito, porque todas as vezes que tem um momento de dificuldade, somos nós que sofremos mais. Seja porque nós estamos na ponta, seja porque eu estava conversando com uma amiga, ela disse, eu nunca trabalhei tanto, eu também, vocês devem estar igual. Eu estou me matando de trabalhar, porque você trabalha em casa, você trabalha fora, dentro de casa, trabalhando fora, e se matando. E ainda que todo mundo está assim, é só bom. Não, tem o lado bom, que é o reencontro com os filhos, com a maternidade, com fazer comida. Mas fazer comida é bom que a gente gosta, quando está com tesão. Fazer tudo o tempo inteiro e fazer ao mesmo tempo não é bacana, sabe? Fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu queria dizer que eu esperanço e acho que educação é basilar para tudo. Você muda
estruturas de poder, esse patriarcado só ruirá com anos e anos de novas construções. E nós que estamos conversando aqui, fazemos parte dessa construção nova. Eu disse que nasci numa casa que não tinha energia. Eu pegava as sandálias para os meus irmãos mais velhos, eu servia água na mão para os meus irmãos mais velhos, porque eu sou a última filha de uma família de 15. Assim, eu fui criada numa estrutura extremamente machista e estou aqui com esse discurso. Isso é a transformação da leitura, da educação, de novas possibilidades. Eu creio, de verdade, em nós tudinho. E nós tudinho, como diz lá no sertão. Eu creio. Eu também creio, Cida, e eu vou dizer a você que eu esperanço muito. E você sabe que eu adoro Cortella. E eu assisti uma palestra recentemente e ele fez a diferença entre esperar e esperançar. E eu gosto muito dessa explicação, desse esclarecimento, que esperançar é aquela atitude de envolvimento efetivo. Você não está esperando passivamente, você está acreditando na transformação e movimentando energia para que essa transformação chegue. E gostei também da colocação que você fez, da multiplicação, da educação que multiplica a consciência, porque aí eu não tenho como não falar, eu adoro mitologia, não tem como não falar de Platão, que Platão dizia que quando você sai da caverna e você alcança a verdade e se ilumina, é impossível você não correr de felicidade para devolver essa clarevidência, essa clareza para os seus, né? Você quer alumiar os outros, né? É exatamente, levar a luz para as trevas, levar a luz para as trevas. E Tereza, que está caladinho, o que é que você acha disso tudo, minha filha? Me conte. Nossa, gente, como eu aprendo com vocês. Cida, você é uma poetisa e a partir de hoje, me permita, eu esperanço também. E vou continuar falando e replicando essa frase linda que você usou e que eu até anotei aqui no papelzinho para não esquecer nunca mais. Uma nova perspectiva da esperança. A esperança enquanto verbo, eu esperanço. Vou usar agora. Bem, eu preciso dizer, minha gente, assim, que todas as coisas maravilhosas que a gente já viveu e que a gente já conquistou e que, claro, ainda falta muito para ser conquistado, veio da nossa luta, da luta do feminismo, né? A Lei Maria da Penha veio da luta do feminismo, né? A lei do divórcio, a possibilidade da mulher votar veio da luta das mulheres, a lei das nudes, né? Uma conquista recente de 2018. Gente, antes da lei das nudes, esse tipo de crime horroroso, desastroso, que era a exposição da mulher em cenas de nudez na internet, em redes sociais, que iam parar até no Japão, circulavam o mundo em 24 horas. Isso era investigado em uma delegacia como um pequeno crime chamado de difamação. Então, é uma conquista também das mulheres. Todas essas novas leis não vieram porque os homens deram de presente para a gente. Elas vieram porque mulheres lutaram para que essas leis acontecessem. A lei também de importunação sexual, que antes esse tipo de delito era investigado através de uma simples contravenção penal, né, de importunação ofensiva ao pudor. Acho que era esse o termo que a gente utilizava na época para denominar a contravenção. Então, todas essas leis incríveis e que ainda, claro, a gente precisa fazer esse parêntese, ainda carece de certa efetividade. Todas essas leis incríveis e que atendem e muito e ajudam as nossas mulheres, elas vieram da conquista das mulheres, da luta das mulheres, da causa da mulher. Então, ainda tem muito para ser feito, mas a gente já fez um monte de coisa e, como decida aí, as gerações mais para frente vão se beneficiar naturalmente muito mais. Gostei da fala da Simone quando ela falou sobre corresponsabilidade, e aí é muito importante a gente trazer essa coisa da corresponsabilidade que está sendo tão acelerada nesse momento de pandemia, né? Antes da pandemia, as coisas estavam acontecendo de maneira mais lenta. Antes de você começar a gravar, a gente estava aqui falando, a própria Simone disse como esse processo de transformação está sendo acelerado pelo processo de pandemia, né? A crise do cuidado, gente, eu acho que a gente
Homens e mulheres nunca deram tanta importância a terem uma babá cuidando de seus filhos, a terem alguém vindo fazer o nosso almocinho, cuidando da nossa casa, cuidando dos nossos, de quem a gente ama. A gente nunca valorizou tanto o trabalho daquela professora lá, ensinando a educação infantil, né? Tirando as dúvidas dos nossos filhos. Meu Deus do céu, como eu sinto falta, né, da professora do meu filho pequenininho de 4 anos. Né? Então, a parte pedagógica é essencialmente exercida por mulheres. A área da saúde, meu Deus, as médicas, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem. Nesse processo de pandemia, está todo mundo tendo que parar para pensar nisso. Homens e mulheres estão pensando nisso, porque muitos homens estão sentindo em casa os efeitos da ausência dessas mulheres, ou porque elas estão trabalhando fora ainda, como eu, por exemplo, que sou da área da segurança pública, como as mulheres da área da saúde estão trabalhando fora, e muitos homens estão tendo que ficar em casa, né, com seus filhos, fazendo aquilo que eles achavam antes que era o papel da mulher. A coisa da corresponsabilidade, isso está indo para a mesa de debate na hora do jantar, na hora do almoço, está dando confusão, mas isso é você que tem que fazer. Não, isso sou eu que tenho que fazer. Não! A responsabilidade pelo lar é uma responsabilidade de quem está no lar. Se você tem filhos, você não fez esse filho sozinho, né? Nenhuma mulher fez um filho sozinha. Então, o homem não ajuda a mulher quando cuida do filho. O homem não ajuda a mulher quando lava os pratos. O homem está fazendo a parte dele da responsabilidade, porque nós somos corresponsáveis, como disse Simone. Então, esse processo de transformação, essa extensão do conceito de corresponsabilidade que as pessoas estão falando tanto, essa crise do cuidado está servindo aí para acelerar as coisas. Acho que a pandemia, Simone tem razão, vai trazer grandes transformações para a sociedade. Como ela disse antes de gravar, nunca mais seremos como antes. Simone, eu quero dizer a você que eu também sou de Petrolina, natural de Petrolina. Você não contava com essa. Meu filho mais velho nasceu lá, em Petrolina. Também. Vixe, Maria, me arrepiei. Então já vi que tem muito sangue sertanejo aqui, meu Deus do céu. Que coisa boa. Eu me inspiro, eu me alimento dessas mulheres que conseguem reluzir não só beleza, né, que é uma coisa que já se falou muito da beleza da mulher, isso aí não é o que está importando hoje, mas que consegue reluzir energia, empoderamento, que consegue reluzir solidariedade, protagonismo. Então, tá com essas mulheres protagonistas hoje aqui, mulheres petrolinenses e mães, e aí, ó, com gente na família petrolinense também, mulheres do sertão, que eu sei que Cida também não é de Recife. Sou de Bodocó. Então, olha aí, o sotaque não nega, o sotaque não nega. E aprender tanto com vocês, para mim, está sendo de uma grande alegria, porque eu sempre saio melhor dessas lives e desses momentos de debate. Que bom que essa pandemia serviu também para ressignificar o nosso uso da tecnologia. Porque eu nunca, gente, antes da pandemia, eu não fazia lives, eu não fazia conferência, não usava Zoom, Google Meet, nada disso. E hoje eu estou me encontrando com tanta gente que eu gostaria, antes de me encontrar, e não tinha me encontrado. Com a Simone, por exemplo, eu não tinha tido a honra de encontrar assim, numa mesa de debate como essa, eu estou tendo esse privilégio hoje. Então, que fica aí, né, as marcas desse aprendizado e que a gente receba os frutos positivos, porque a pandemia não só trouxe coisas ruins, toda experiência ruim traz algo muito significativo e muito positivo, que a gente possa ressignificar tudo isso e aprender muito para a gente poder construir um lugar melhor para as nossas mulheres. E eu conto aí com essas mulheres, grandes mulheres que estão nessa mesa hoje. Adorei esse nosso debate. Vamos juntas, vamos juntas. Foi maravilhoso. É maravilhoso estar podendo compartilhar esse momento com vocês. A gente já está encerrando no tempo, mas eu não queria deixar de fechar esse momento, deixando as colocações finais e o desejo, na verdade, a gente está, Simone colocou, as meninas todas, Cida, Tereza, enfim, colocaram. Estamos num momento, eu tenho esperança nesse momento de dor. Eu acho que a gente da dor não é vivemos em dor, em alegria, e é como nós vivemos essa dor. Se a gente consegue viver a dor com resiliência e com esperança no coração,
a gente consegue passar melhor por isso tudo, né? Cabeça erguida, um outro dia vai chegar e vamos construir esse legado de um amanhã, que seja um amanhã de humanidade, né? De inclusão. E, assim, Simone fez uma colocação que eu acredito muito, no gancho do que Tereza colocou, da masculinidade tóxica, e aí depois Simone emendou, porque a gente está meio Cecília Meirelles aqui, coxa de retalho, se complementando na fala. Uma completando a outra. Uma sintonia, eu não acredito em acaso, é sincronicidade muita no pensamento. Sororidade. Né? E o sangue sertanejo por dentro, nas veias, né? Eu sou muito admiradora dos sertanejos que são fortes, mesmo são valentes. Mas a questão de que a gente tem a dor, a mulher tem a dor e a delícia também, né? De exercer esse papel que muitas vezes a gente não larga o osso, não deixa de lado, né? A gente quer, porque a gente tem uma preferência concentrando essa atuação. Às vezes a gente se escraviza no próprio pensamento, né? Então tem que pensar o pensamento para não se escravizar a partir de um pensamento equivocado, né? Eu queria, estar no finalzinho, pedir, eu vou na ordem, que... Cadê Simone? Voltou. Aqui. Que Simone deixe aí uma fala de esperança para essas mulheres, dentro aí do que a gente pode construir de um local melhor para nós, dentro da formação de uma consciência de gênero. Deixa um recado para quem está nos ouvindo. Tá. Antes de dar o recado, eu gostaria de dizer para a Cida que eu conheci Nívia e foi uma das gratas surpresas que eu tive. Eu fiquei tão emocionada com a fala de Nívia que ela leu uma carta que ela tinha feito para, não sei, uma carta de reivindicação, mas assim, ela tão empoderada, tão dona de si, tão segura, com tanta perspectiva na frente, que me emocionou muito, muito. Nívia é uma pessoa, Nívia e mais duas, mas ela foi a que falou, foi a que ficou marcada. Trabalho muito bom e ela era realmente... E assim, eu acho que são iniciativas que vão aflorando, vão crescendo, vão se disseminando e a gente chega lá. E, Tereza, fiquei muito feliz de saber que você é de Petrolina. Você estudou no Colégio Auxiliadora? Estudei no Dom Bosco. Meus irmãos estudaram no Dom Bosco. Então, depois a gente troca figurinhas. Mas amo aquele lugar, amo o sertão. E eu descobri que eu vim para cá com 15 anos, chuva. E aí, sempre que ia para a praia, que chovia, todo mundo ficava baixo astral e eu achava ótimo, maravilhoso. Eu não entendia por quê. É a nossa raiz. Eu também amo a chuva, gente. Já vi que só o sertanejo ama a chuva em qualquer momento. Chuva em praia, chuva em qualquer lugar, para mim, é dádiva, é felicidade. Mas, dito isso, eu gostaria de dizer para as mulheres que estão nesse momento, um momento de muitos desafios, de muito sofrimento, de muitas perdas para todos e para todas. E para as mulheres, nesses momentos de dificuldade, as mulheres sempre são mais sofridas na história, né? Além de toda a questão da sobrecarga de compromissos, de tarefas, que sempre, né? Você veja, nós que temos um certo esclarecimento, já temos vida própria, profissional, a gente sente que a carga maior fica conosco. Imagine, né, todas as outras mulheres que têm uma ação não tão favorável. Então, a gente sabe que o peso maior está com elas. E o sofrimento, as solicitações. E ainda tem a questão da violência, que nesse tempo de pandemia ela aumentou consideravelmente, porque agora, né, as mulheres estão em casa, em isolamento, muitas juntas com seus agressores. E aí a tensão aumenta, desemprego, uso excessivo de álcool, a tensão no limite. Então, a possibilidade de toda sorte de agressão é muito maior. Então, saiba que você não está sozinha. Existem caminhos, telefones, existe o Disque 180, o Disque 100, enfim, buscar alternativas, falar com algum familiar, algum amigo, algum vizinho, se sentir perigo.
E vamos estar também umas de olho nas outras. Porque esse é um grande... criar uma sororidade nesse sentido, de uma cuidar da outra. Então, se você vê sua vizinha com dificuldade, sofrendo, faz uma denúncia anônima, que você pode estar abreviando o sofrimento e evitando uma tragédia. Então, é esse o recado que eu digo para as mulheres, para esperançar, como diz nossa poeta Cida, é um momento de dificuldade, de muitos desafios, mas a gente também pode ter mudanças, né, estruturais na sociedade. Podemos ter uma sociedade mais solidária, mais empática, mais preocupada com o outro. Porque eu acho que isso todo mundo sentiu um pouquinho. Não basta eu estar bem, eu preciso também que o meu vizinho, que o outro, que todos estejam bem como eu. Então, essa solidariedade, essa rede de solidariedade, eu espero bem arraigado e que prospere depois da pandemia. Eu tenho esperança de que teremos dias melhores pela frente, apesar de todo esse cenário aí que não está muito favorável. Coisa linda, Simone. Eu também esperanço muito. E vou dizer, eu creio que a gente vai sair melhor depois de tudo isso, com as dificuldades, mas a gente vai... Eu vejo movimento de solidariedade, eu vejo as mulheres preocupadas com outras mulheres. Eu vou aproveitar essa sua fala da violência. Essa é uma pauta, é a minha primeira pauta, é a questão da violência de gênero. Estamos em campanha. Eu coordeno o núcleo de gênero da Escola Superior de Advocacia, da UABPE, mas também integro o Grupo Mulheres do Brasil, tenho um orgulho também disso. Eu sou cofundadora de um projeto, o projeto Chega Amiga, é um projeto que tem essa preocupação, e nós estamos em campanha atendendo a mulheres vítimas de violência, não somente nós. Eu vejo as mulheres em toda parte preocupadas com as outras mulheres. Isso é maravilhoso. Esse despertar do cuidado, esse despertar da empatia que salva, né? Da preocupação com o outro que salva da morte, muitas vezes, né? Então, é isso, fundamental. As mulheres que estão nos ouvindo saibam que você não está sozinha, que nós estamos juntas e que nós estamos preocupadas. Preocupadas, atentas. E aí tem a questão que é uma frase: minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Nós estamos igual a essa mãe, atentas, vigilantes e nos acionem. Tem muitos canais de acolhimento hoje. Cida, deixa uma palavra também para todo mundo que está nos ouvindo. Eu já vou começar emendando vocês duas e deixando o número do Zap do Clarice Lispector, que é 94886138. Este Zap foi criado agora no momento de pandemia, nos últimos dias que eu estava na secretaria. Funciona 24 horas. E como é que a gente pensou? A mulher está dentro de casa com o agressor. Muitas vezes ela não pode falar ao telefone porque ele vai ouvir. Os dois estão juntos. Como criar uma forma dela fazer a denúncia de forma mais íntima, ou seja, em silêncio? Aí a gente pensou no Zap, 94886138. Funciona 24 horas. Então, para vocês terem uma ideia, na primeira semana que a gente lançou, a gente conseguiu prender em flagrante, chamamos a polícia civil chegou e tiramos uma médica de cárcere privado e conseguimos prender um agressor. Então, assim, 6138, 9488-6138. Dizer, mulherada que está nos ouvindo, que igual nós quatro aqui, nos encontramos no processo de esperançamento e de sororidade, que é solidariedade, que é amizade, que é você gostar uma da outra, vocês podem contar com muitas mulheres. Difícil a gente, às vezes, acreditar quando a gente está sofrendo, diz, ninguém vai ligar para mim, eu não vou sair dessa, dá um desânimo, como é que ninguém está nem aí para mim? Tá, procure uma vizinha, ligue para sua irmã, se a irmã não ouviu, ligue para outra, alguém te ouvirá. E você não precisa necessariamente ficar nesta situação. E dizer o seguinte, mulheres que estão nos ouvindo, e homens também, porque aqui nós não somos contra os homens. O nosso feminismo é para a gente andar junto e crescer junto, porque só existirá uma sociedade bacana no dia que mulheres e homens puderem se olhar um no olho do outro e dizer que nós somos iguais. Aí a gente chega no nirvana, né?
A gente chega no espaço-tempo do paraíso. Então, vocês que estão nos ouvindo, homens e mulheres, venham junto nessa luta. Nós não somos um bando de doida, não. A gente, na verdade, acredita na felicidade. O projeto nosso é um projeto de felicidade, porque a gente só será feliz no dia em que mulheres e homens estiverem bem. E nunca alguém estará bem se o outro está batendo no outro, mandando no outro, fazendo o outro ser o que ele não quer. No dia que essa pessoa for independente, e essa também, nós seremos felizes. Então, nosso projeto de mundo é um projeto de felicidade. Só isso que a gente quer. Não é muito, não. É isso. Coisa linda. A gente só quer felicidade. É só isso. Adorei. É o nirvana da felicidade. Foi lindo. E você, Tereza? Me fale. O que é que você pensa disso tudo? Deixa um recado para todo mundo que está nos ouvindo agora. Se eu for dizer o que eu penso disso tudo, a gente fica aqui conversando até amanhã, minha gente, porque cada uma vem com uma provocação e aí você lembra de uma coisa, de outra coisa, e dá vontade de conversar até meia-noite, pelo menos, até bater o sono. Mas eu queria aproveitar esse momento com essas mulheres maravilhosas, aproveitar a presença de uma deputada aqui para fazer um apelo. Antes de falar e me despedir, dar minha palavra de despedida, eu queria fazer um apelo. Recentemente eu fui transferida para a Delegacia do Idoso, estou lá apenas uma semana, embora não vá abandonar nunca a pauta da mulher, porque nós temos também a mulher idosa, é claro. Mas no início do mês, o CIAP, que é o Centro de Apoio e Proteção à Pessoa Idosa, divulgou um número que para mim foi estarrecedor. No mês de abril, o CIAP teve um aumento de 50% de ocorrências contra a pessoa idosa. E, pasme, de 50%, eles divulgaram que 80% desse aumento foi com relação a violações praticadas contra mulheres idosas. Então, assim, deixo aqui o meu apelo à Simone, à Cida, que está saindo da secretaria, mas eu sei que deixou em seu lugar uma grande parceira, para que a gente pense nas nossas mulheres idosas. Se nós, mulheres, já somos vistas com preconceito, já somos vítimas de violações, imaginem as mulheres idosas o que não passam. Elas passam, inclusive, por violações de ordem sexual, praticada por familiares dentro do ambiente doméstico. O processo de silenciamento da mulher idosa, gente, é muito mais difícil. Então, antes da gente finalizar, eu quero que vocês despertem esse olhar para a Delegacia do Idoso, para a causa da mulher idosa, e já me coloco aqui à disposição de vocês todas, inclusive de Dani, que faz parte de movimentos de mulheres, para o que for preciso, parcerias, campanhas, para que a gente traga à tona esse assunto, deixar de colocar isso embaixo do tapete. Porque a pandemia serviu para jogar a causa, né, a bandeira da luta contra a violência contra a mulher para todo mundo ouvir. Foi tudo jogado no ventilador. Olha, não dá mais para viver assim, com essas mulheres apanhando tanto e sofrendo tantas violências, né? Ao mesmo tempo, também trouxe um pouco desse conteúdo da violência praticada contra crianças, mas a gente precisa desacortinar também a violência praticada contra a mulher idosa. Eu deixo aqui o meu apelo, já me coloco à disposição de vocês para o que vocês quiserem, para projetos e campanhas, porque eu quero poder fazer a diferença lá dentro da Delegacia do Idoso. Então, vamos pensar algo, viu? Pensem em algo, vamos pensar. Já estou aqui pensando, a cabeça não para de pensar. A gente já está pensando em campanha. Olha aí, esse monte de mulher pensando, meu Deus. Vamos pensar juntas, viu? E, para finalizar, a minha palavra também não poderia ser diferente, tem que ser uma palavra de esperança. Eu gostaria de provocar todas as pessoas que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir, já que essa conferência está sendo gravada, a se tornarem multiplicadoras. Homens e mulheres sejam multiplicadores desse feminismo. O feminismo é um só, não adianta ficar colocando outro nome diferente e querendo dizer que quer superioridade. A gente quer igualdade, como disse Cida. E essa igualdade vai fazer bem a todo mundo, homens, mulheres, crianças, idosos e idosas. Vai fazer bem à sociedade, ao país. Então, que a gente seja multiplicador. E aí, pegando uma palavra de Dani, que eu também adotei, porque eu sou assim, eu pego uma receita, essa eu lembro de Cida, essa eu lembro de Dani, uma palavra de Dani que eu adotei foi: vamos juntos e juntas
construir uma contracultura de paz, de igualdade entre as pessoas, de igualdade entre os gêneros, de igualdade de oportunidades para mulheres negras, mulheres bi, mulheres trans, mulheres lésbicas, que a gente possa ser o que a gente quiser ser, de verdade, e que a gente possa ter o nosso espaço com respeito e dignidade, né? Não é mais do que homem, menos que homem. A gente poder olhar para esse lugar de nirvana, como disse Cid, poder olhar um homem de frente, sem medo do que ele pode fazer contra a gente. Então, a palavra é essa, contra a cultura de paz, porque eu esperanço, a partir de hoje eu vou esperançar muito mais, Cida. Obrigada, meus amores, pelas palavras que aprendi hoje e pelos conhecimentos adquiridos, porque eu vou multiplicar o que aprendi com vocês. Fica aqui meu compromisso. Tenho aqui gratidão a Tereza, gratidão a Simone, gratidão a Cida. Esse momento é único. Me faz crescer sempre, estar com vocês me faz crescer muito, e eu acho que é essa palavra que eu deixo, de gratidão, que todos que ficaram aqui ouvindo essas falas, crescendo com esse debate nosso, para que a gente possa crescer em unidade, em sororidade real, para poder difundir a cultura de paz, na verdade, a construção de valores humanos, que possa permear a construção aí, a gente chegar nesse nirvana de felicidade, que é a igualdade plena. É o pleno exercício de direito por todos. Tá certo? Minha gente, muito obrigada a todos, e assim a gente vai encerrando até o próximo encontro. Espero ter podido contribuir. Beijo, suas lindas! Prazer, viu, Tereza? Prazer foi meu, Simone. Eu vou lhe aperrear. Vou descobrir seu telefone. Vou descobrir seu telefone para lhe aperrear, porque eu disse que eu já tenho. Me aperrei, que eu quero. Não chame, não. Me aperrei. Fiquem bem, fiquem bem. Beijo grande, Admiro, adorei. fiquem bem. Amei. Obrigada, Dani. Tchau, queridas. Tchau, tchau.